Bom dia, nono ano. Coloquei aqui para vocês o tema da nossa última aula, né? Na última aula, na verdade, assim, o tema que nós estamos trabalhando nessas aulas. Nós estamos trabalhando, revisando o oitavo ano e tratando os assuntos de história mundial. Ainda, depois vamos entrar em história do Brasil. Então, nas últimas aulas, nós trabalhamos iluminismo e Revolução Francesa. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar Revolução Industrial e Imperialismo. Na última aula, que foi, se eu não estou enganada, na sexta-feira, eu pedi para vocês fazerem a pesquisa de Revolução Industrial e Imperialismo, tá? E aí hoje eu vou estar explicando da minha maneira como que são esses assuntos, o que são esses assuntos novamente, tá? Relembrando com vocês. Quando a gente acabar, depois da aula de hoje, a gente já vai entrar na nossa revisão de História do Brasil, onde nós vamos falar de Brasil e Império, chegada da família real, independência, Dom Pedro I, Dom Pedro II e por aí vai, tá? Então vamos lá. Essa daqui é a nossa linha do tempo que nós estamos trabalhando, tá? O tema que nós estamos revisando está em dois períodos, os temas, né? Alguns aqui na Idade Moderna, como por exemplo o Iluminismo, a Revolução Industrial, e outros aqui na Idade Contemporânea, como por exemplo a Revolução Francesa e o Imperialismo, certo? Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de como o mundo funcionava antes da Revolução Industrial. O que a gente enxerga aqui? A gente enxerga uma família, tá? Trabalhando de maneira artesanal. Tudo feito à mão, tudo feito de maneira familiar, tá? Era assim que funcionava a produção antes da Revolução Industrial. Aqui é outro exemplo, ó. Aqui dá pra gente ver uma criança que é sapateira. Então, nas famílias, cada um tinha uma função. E aí eles dividiam as tarefas e o trabalho era feito à mão de modo artesanal. Quando surge a máquina a vapor e quando surgem as outras máquinas, isso vai mudar completamente. Nós vamos passar a ter os espaços, que são as fábricas, e vamos passar a ter as máquinas substituindo o trabalho artesanal. Beleza? Como a gente pode ver aqui nessa imagem. Então, antes eu tinha a mão de obra familiar, tinha a produção artesanal, e depois do surgimento da máquina a vapor, nós vamos ter o trabalho nas fábricas, tá? Nós vamos ter a produção fabril. O tipo de mão de obra vai passar a ser uma mão de obra assalariada, vai ser o proletariado vai surgir, certo? Então, um ponto muito importante que eu quero que vocês sempre se lembrem é o surgimento da máquina a vapor, que vai marcar o início da Revolução Industrial. Em resumo, o que é a Revolução Industrial? É uma grande transformação no modo de se produzir as coisas, tá? Na pesquisa de vocês, eu pedi para vocês pesquisarem as fases dessa Revolução Industrial, só para conhecimento a mais. Eu vi que alguns pesquisaram, vi que alguns não, tá? Então, nós temos basicamente 3 fases, alguns falam de 4 fases. Então, o que vai mudar de uma fase para outra? As tecnologias que vão surgindo. Então, na primeira fase ali, o que é utilizado? É o carvão. Na segunda fase isso vai mudar, na terceira fase isso vai mudar. Na segunda fase, por exemplo, o petróleo vai surgir. Na terceira fase, a eletricidade. Na quarta fase, é a era das telecomunicações, é o que nós estamos vivendo hoje. Então, a indústria está constantemente se transformando, certo? Então, a Revolução Industrial é algo que aconteceu. Começou na Inglaterra, tá? Ali na Idade Moderna, mas ela tá acontecendo até hoje, beleza? E a Revolução Industrial, como ela vai aumentar muito a produção devido ao surgimento das máquinas, vão ter muito mais produtos que pessoas para comprar, a Europa ela vai precisar de novos mercados consumidores. E aí a gente entra no imperialismo, tá? O que é o imperialismo? É a dominação da Europa sobre outros lugares do mundo, certo? Por que a Europa vai para esses lugares?
porque ela vai em busca de gente para comprar seus produtos. Ela vai em busca de matérias-primas, ela vai em busca de mão de obra barata, tá? É como se a Revolução Industrial tivesse como consequência o imperialismo. Aumentou bastante a produção na Europa, então a Europa precisava de lugar que comprasse seus produtos. E aqui nessa imagem a gente vê muito bem, ó, a China, que é a pizza, tá? Sendo dividida entre vários países europeus. Inclusive aqui, ó, um país que não é europeu, o Japão. Beleza? Isso é o imperialismo. É o momento em que a Europa saiu da Europa para dominar outros lugares do mundo. Aqui, ó, outro exemplo. A Inglaterra, que está representada por essa cabeça gigante aqui, com vários braços, dominando vários lugares do mundo. Ó, grandes exemplos de domínio inglês é a Índia, é o Egito, é o Canadá, certo? Esses detalhes da dominação nós falamos tudo em sala de aula. Lembrando que essa dominação, ela tinha um objetivo econômico, só que é claro que os europeus à época eles justificavam essa dominação. Eles falavam que eles estavam levando a civilização para esses lugares, e justificavam, né, o domínio deles, o domínio que eles estavam fazendo. Essa dominação ela foi muito prejudicial para esses países que foram dominados. E até hoje esses países sofrem consequências por causa dessa época, certo? E aqui só mais um exemplo, que é o exemplo da África. E o quanto a África foi dividida entre vários países e sofre as consequências dessa divisão até hoje. Já falei com vocês que a divisão dos países africanos que existe hoje é uma divisão feita pelos países europeus e que não leva em consideração a cultura local, a história local, certo? As etnias locais. É uma divisão feita pelos europeus exclusivamente de acordo com a sua necessidade. Os europeus que dividiram a África entre si, certo? E as fronteiras foram mantidas até hoje. Então, nós vemos aí, ó, vários países, França, Espanha, Portugal, Itália, Alemanha, Inglaterra, Bélgica, dividindo a África mesmo, ok? Então, é isso, pessoal. Essa aula de hoje foi só para lembrar os pontos importantes de Revolução Industrial e imperialismo. Na próxima, a gente já entra no tema de História do Brasil, para relembrar o que nós estudamos no 8º ano, que foi Brasil e Império. Beleza? Beijos, até a próxima.